É hora de falar de um dos assuntos mais demandados pela nossa programação, pelos nossos telespectadores, né, que são as áreas de pastagem, manejo de pastagem. Para tratar desse assunto, né, principalmente desse momento de transição seca a águas, a gente recebeu, né, eu conversei aqui com a zootecnista e doutora em forragicultura e mentora do programa Fazenda Nota 10 na área de pastagens, a Janaína Martuccello. Ela esteve aqui, nós pegamos ela meia laço, fomos ali num dos estúdios do Canal Rural e fizemos um baita bate-papo que eu faço questão de que você confira aqui na tela. Às vezes parece que é chover no molhado, né? A gente vive revisitando o tema pastagem ao longo de todo o ano, nos manejos que é necessário fazer, mas é porque ele está sempre ali para ser feito, né? O pecuarista tem a dificuldade de conseguir realmente realizar bem feito esse manejo, Janaína? A pecuária do Brasil, ela é uma pecuária de pasto, né? Então nós temos mais de 95% do leite produzido no Brasil é a pasto, 99% da nossa carne, né? Então os animais mesmo que vá para o confinamento, um momento da vida passaram no pasto, mas nós temos um grande gargalo que é justamente essa questão relacionada ao manejo, né? Então nós precisamos aprender a manejar pasto. Nós não temos muita dificuldade em fazer a agronomia da coisa, nós sabemos o que precisa para ter muita produção de forragem. Então a gente sabe que se fizer uma calagem, uma correção de solo, uma semente de qualidade, né? Se a gente fizer esse pasto crescer, nós vamos ter resposta, faz uma adubação. O nosso problema está justamente na etapa da transformação dessa massa vegetal em arroba. Essa é a questão. Isso é o manejo, né? Então nós precisamos investir em manejo. Existem fazendas que só por ajustar o manejo a gente consegue 20% mais de desempenho, né? Pequenas mudanças, mais sem investimento. Muita coisa. Muita coisa, sem investimento. Só ajustando o manejo das pastagens. Porque a nossa maior dificuldade está em colher. Nós não conseguimos colher eficientemente os nossos pastos, né? Então, ajustar a lotação de acordo com a capacidade de suporte, a gente conseguir fazer, né, ter um número de animais suficiente para aquele pasto, né? Então, aprender a manejar por altura, tudo isso é importante para garantir a rentabilidade. A seca que vem todo ano. Exato, todo ano tem seca. Eu vou te contar um segredo, só o pessoal do giro que vai saber. A seca está acabando, está todo mundo feliz, mas eu só vou contar para vocês que ela vai voltar. E é agora a época de planejar a próxima seca. Olha aí. Bom, vou falar em agora, estamos vivendo aí um momento de começo do retorno das chuvas, né? Começam a se afirmar. E eu queria que você explicasse para o telespectador o que acontece com a planta, porque é o que você falou, a gente erra no manejo, né? E às vezes manejando melhor, 20% a mais de resultado. Então, que atenção o pecuarista tem que ter, aliás, o que acontece com a planta nesse momento de saída do período seco e entrada para esse período chuvoso do ano? Esse período agora é o período que a gente chama de transição, né? Então eu costumo dizer que dentro de uma fazenda nós temos que entender de 4 períodos. A água, a seca e suas transições. A transição que nós estamos passando agora, que é essa seca e água, e uma transição também que existe, que também é complicada, é a transição da água para a seca. Sim. Mas vamos focar hoje, nosso assunto aqui é falar dessa transição entre a seca e a água. Então o que acontece? Por que o capim na seca não cresce? Ah, porque não chove. Porque não chove e porque, na maioria das regiões, né, do Brasil Central, nós não temos também nem luz nem temperatura. Então, quando a gente... É uma combinação de fatores. Exatamente. Então, a gente está tratando de um capim tropical que precisa de muita luz, precisa de muita temperatura e água. Faltou os 3 ao mesmo tempo. Então, há um prejuízo enorme para a planta. Então, o que começa a acontecer na transição? Além de começar a chover, nós também vamos ter temperatura subindo, tá? Já visto o calor que nós estamos passando aqui, né? Verdade. Nós vamos ter também luz. Então a planta entra no seu estado fisiológico mais agradável e confortável. Então ela vai começar nessa rebrota. Então é uma rebrota que ela vem muito rápida, então vai ficar uma planta com muito carboidrato, né, doida para crescer e para se desenvolver, né? E aí a gente vai ter estratégias de manejo nessa época que se a gente não souber fazer, nós vamos ter prejuízo para o pasto. Onde é que o cara erra nesse momento? Ou qual seria o manejo que ele deveria fazer? De forma geral, o pecuarista erra, né, de 2 formas. A primeira é quando ele está com o pasto rapado na seca, porque não teve um planejamento forrageiro de seca, isso é um grande problema, podemos falar de planejamento forrageiro em outro momento. Então, como ele não fez o planejamento forrageiro para seca, o pasto rapou. Então, começa a chover, começa a ter aquela rebrota, e o gado continua ali. Então, isso é um erro.
porque ele vai ficar comendo aquelas folhas novas. Alguns casos a gente tem até perda de desempenho, porque o animal tem diarreia. Olha aí. Então, tem que tirar o gado de lá. Tem que tirar nessa o gado. área mais rapada. Tem que tirar o gado nem deveria estar lá, porque o pasto não deveria estar rapado. Porque, Marquinhos, existem duas situações que nós precisamos contornar no manejo de pastagens no Brasil. Nós precisamos sair da zona do pasto rapado e do pasto passado. São os dois extremos, né? Nós precisamos trabalhar aqui dentro. Não ter nem 8, nem 80. Então esse é o primeiro erro. O pasto rapado, vem aquela rebrota, o gato continua. Então o que acontece? A planta nunca mais vai ter aquela força. Então, ano após ano, o pasto diminui a produtividade, as touceiras vão ficando menores, eu vou ter menor concentração de folha, tá? Porque a planta não consegue voltar. E o segundo erro é o contrário disso, quando ele tem muita macega nesse período de transição. Então, quando ele tem essa macega, eu faço muita sombra, então eu impeço o surgimento de novos perfilhos. Mas nós vamos falar desse manejo daqui a pouquinho. Como resolver esse problema. Não, então, vamos nele. Então, o que a gente faz? Essa questão de como trabalhar a macega, por exemplo? Eu costumo dizer que uma das coisas que dá prejuízo pra gente na fazenda é ficar roçando pasto. Roçar pasto é uma coisa que gasta dinheiro e a gente tem que evitar. A roçadeira é boi. Exatamente. Roçadeira é boi. Capim tem que ir pro rumen. Para poder virar arroba, virar leite, exatamente. Não tem essa história aí, né, de que a gente tem que roçar pasto. Mas existe um momento em que nós estamos meio que liberados para fazer essa roçada, é o que eu chamo de roçada estratégica. É justamente essa roçada de transição. Porque quando você tem uma macega muito grande, então você tem aquele capim morto, o capim passou pelo período de florescimento, o gado refuga aqueles talos que ficam espetados ali, né? Então, muito material morto, isso impede a entrada da luz na base da touceira para permitir que haja um novo perfilhamento. Então, o que a gente tem que fazer? Induzir o surgimento de novos perfis. Então, a gente roça esse pasto bem abaixo da altura de resíduo, faz uma adubação estratégica na sequência, no início da chuva, para que a gente consiga renovar por completo esse pasto. Então, o pasto ele muda, é um pasto diferente. O erro é a gente não fazer essa roçada estratégica. Uma dica importante é tentar rebaixar o máximo que a gente puder com boca de animal. Então, coloca o gado ali, tenta rebaixar. Um proteinado ajuda nesse consumo, né? Então, diminui. Aí, quando o gado sair, você faz essa roçada um pouquinho abaixo da altura de resíduo, para sobrar pouco material ali, faz a adubação e o pasto vai voltar maravilhoso. Mas tem que esperar. Não posso colocar imediatamente o gado após, porque eu tenho que esperar essa planta chegar na altura certa de manejo. Entendi. Seria o erro, então, que você citou agora há pouco, do animal tá comendo essa rebrota essa folhinha nova. Não faz bem para o organismo do animal, do ruminante, e compromete a vinda dessa pastagem? Não? Compromete, vai comprometer, porque se o animal ficar consumindo essa folhinha nova, né, então a planta vai ter mais dificuldade na rebrota. Então, quando a gente faz o planejamento forrageiro, nós temos que considerar também as transições. Então, a sua reserva de comida, ela não tem que ser feita só até setembro. Você tem que fazer uma reserva de comida para outubro, para você esperar aqueles pastos voltarem, né, de uma forma que o animal não tenha diarreia quando come, né, que a planta consiga rebrotar adequadamente e você não fique forçando ela. Nós não precisamos rapar o pasto, por exemplo, braquiarinha, né, marandu, que fica sendo manejado a 8 centímetros, não dá. Isso é pasto rapado que vai abrir espaço para plantas invasoras, vai abrir espaço para degradação, vai compactar o solo, mas também nós não podemos ter forragem sobrando para que a gente tenha que ficar roçando o pasto toda hora e o animal não tenha desempenho, porque pasto passado não dá desempenho. Você tem muita massa, mas é muita massa de talo, de baixa qualidade, folha morta, e isso não vira arroba. Mas por que ele... Aí, vamos lá, vamos usar essa questão. Por que o pasto passado ele tem essa característica aí? Porque acontece um autossombreamento e a planta, nesse autossombreamento, ela quer fazer a fotossíntese, ela quer buscar luz. Sobe mais. Aí ela sobe o talo. A vizinha pensa a mesma coisa, vou subir também. E aí começa uma competição que a planta para de colocar folha e quando a gente observa, boi gosta de comer o quê? Folha. Ponta de capim. Exatamente. Folha, né? E aí ele para de fazer folha, o capim nesse estresse de ter que colocar as folhas na luz. É o capim taludo, né? Ele para de fazer folha e só faz talo. E aí você tem uma queda muito brusca da qualidade desse capim. Você diminui o consumo, né? Então, além disso, você não deixa a luz entrar na base da touceira, diminui o perfilhamento, porque o que garante a perenidade de um pasto é o perfilho. Então, você tem que induzir o surgimento de novos perfilhos. O pasto tem que estar se renovando o tempo todo, pessoal. Então, você tem que garantir isso. Esse pasto passado, ele coloca muita sombra ali embaixo. E aí, o desempenho do animal cai consideravelmente. Então, é enganoso. Você olha e acha que é um pasto com muita massa. Por exemplo, o capim Mombaça 1,40 m,
ele tem um valor nutritivo muito inferior a um capim mombaça com 90 centímetros. Mas um mombaça com 1,40 m é lindo. Ao pecuarista é bonito de ver. Você vai lá nascer e fala, ó, que pastagem bonita. Exatamente, é bonito, só que ele tem mais talo que folha. E isso prejudica o desempenho dos animais. Então nós temos que entender qual é a altura correta em que eu consiga combinar produção e qualidade. E nós temos essas alturas aí para quase todos os capins disponíveis nas fazendas do Brasil. Você falou de adubação. Sim. Qual que é esse o momento de fazer uma adubação estratégica? Quem deve adubar? Como é que é essa análise aí? Deve adubar quem tem dois problemas. Um problema e o outro uma solução, né? Deve adubar quem tem pasto realmente com pouca massa de forragem. Porque o pecuarista, ele gosta muito da taxa de lotação. Ele acha que a taxa de lotação é um índice zootécnico assim fantástico. A minha lotação é de 3 unidades de animal por hectare. Mas tem alguém que tem uma taxa de lotação de 1,5, mas tem comida, ele está melhor do que o que tem 3 com pasto rapado. Então não é a lotação o principal índice zootécnico, é a capacidade de suporte, o quanto aquele pasto suporta de animal. Então, quando ele está percebendo que a lotação dele vai diminuindo, é importante ele aumentar a capacidade de suporte. É importante ele aumentar a produção de massa. Então, a adubação serve para poder segurar essa produtividade. Uma adubação pequena no início das águas ajuda uma rebrota vigorosa nesse período de primavera. Né? Então, não mais do que 50 kg de nitrogênio por hectare, 2 sacos de ureia, não mais do que isso é o suficiente para permitir uma rebrota bastante vigorosa. E tem o pecuarista que quer intensificar. Esse que quer intensificar, ele vai aumentar a dose de adubo, mas ele sabe que ele tem que aumentar a lotação, porque esse material tem que ser colhido. Porque a adubação aumenta a produção de massa. Então, se você não tem gado para colher, é prejuízo. Então, a adubação tem que ser aliada dessa capacidade de suporte, aumenta a lotação. Tem tanta gente que investe tanto na fazenda, esquece de ter o gado para comer aquilo tudo. Quantas vezes adubo e não dá conta, né? Então tem que ter uma estratégia. A adubação tem que ser feita de forma estratégica para que ela realmente vire arroba, vire leite. Porque senão você está jogando dinheiro fora. A adubação é muito perigoso. Às vezes o pecuarista aduba, né, sem saber colher. Então, numa escala de prioridade, adubar pasto, trocar genética de gado, ela só vem depois que aprendeu a manejar. Então, a primeira coisa que o pecuarista tem que atacar é manejo. Aprendeu a manejar? Né? Então, estou produzindo pouco, mas sei manejar agora, eu vou produzir muito, porque eu já sei manejar, então eu vou colher muito. Ô, Janaína, isso para qualquer tipo de pasto? Qualquer tipo de pasto. Qualquer tipo de pasto. Sistemas extensivos também podem ser regulados com lotação respeitando capacidade de suporte. Sistemas intensificados. Tudo isso precisa, né, desse planejamento do pecuarista em relação à capacidade de suporte, né, daquele pasto, se ele quer aumentar ou diminuir. Né? Então, às vezes, não está um momento bom para gado, então eu não vou adubar porque eu não preciso de tanto de capim. Eu não tenho gado para comer, então eu não adubo. Né? Então, a adubação ela tem que ser feita de forma estratégica, não só na transição, mas ao longo de todo o período das águas. Legal. E lembrando que a gente tem que se preparar para os próximos anos, que serão anos em que esse estoque vai valorizar, nós vamos ter outras oportunidades em termos de negociações, né? Que o mercado de negócios vai se estruturar melhor e o pecuarista tem que estar preparado para isso. Está no momento bom para repor e preparar esses animais para esse período, né? É o ciclo. Nós vamos voltar para um período de alta. Né? Então tem uma expectativa aí que 2024 ainda não seja um ano fabuloso. Vamos olhar para 25, 26. 25, 26 nós vamos voltar para um momento muito bom. Então quem tem caixa, quem conseguiu fazer na alta, caixa e comida, agora está conseguindo fazer uma reposição boa, melhorando a genética de rebanho, né? Para que daqui a 2 anos esses animais estejam prontos para poder entrar na alta. Né? Então nós estamos com um abate de fêmea muito grande nesse momento, nunca tivemos tanto abate na nossa média histórica. Né? Então alguma coisa vai acontecer, vai mexer nesse ciclo. Uma hora nós vamos voltar, né, para o ágio do bezerro. Então agora é a hora de fazer a reposição. Né? Mas é o ciclo, ele acontece. A pecuária passou por ele inúmeras vezes, vai continuar passando. Né? E nós precisamos entender do ciclo, entender de planejamento forrageiro para que a gente consiga ter fazendas rentáveis e competitivas.